Olá, eu sou Gabriel Macedônio, advogado e presto consultoria aqui para a Viaprev. Eu quero falar para vocês de um problema muito comum, tá? Que é quando o INSS dá alta para o funcionário afastado, mas a empresa entende que ele ainda está incapaz. Aí fica naquela situação de limbo, ele não tem para onde correr, sem receber de ninguém. É muito comum isso, infelizmente. É importante que o segurado fique atento com o auxílio-doença, pois tem situações que podem gerar problemas lá na frente. Se ele foi afastado pelo INSS e está recebendo auxílio-doença, algumas coisas precisam deixar o segurado alerta. Vamos a algumas situações. Tá? A primeira é que muitas vezes são as empresas que encaminham o funcionário para a perícia no INSS. Quando o benefício é concedido, é estipulado uma data para o auxílio-doença encerrar. Quando chegar perto dessa data e o segurado ainda estiver se sentindo incapaz, sem condições de retornar, ele precisa ainda fazer um pedido de prorrogação desse benefício. A empresa até pode solicitar por ele, mas a obrigação é do segurado, gente. Então, não perca esse prazo. A partir de 15 dias antes da data do encerramento, deve requerer a prorrogação e será agendada uma nova perícia. Tá? O benefício deve ser pago até essa nova avaliação, mesmo se for marcado para uma data posterior, certo? Daqui, o INSS ele pode prorrogar ou dar alta, o que nos leva a uma próxima hipótese. A segunda situação é quando o INSS concede a alta e o trabalhador se apresenta na empresa. Daí a empresa vai encaminhar o funcionário para o exame com o médico do trabalho. Se o médico não o considerar apto, não vai deixar o funcionário retornar, não adianta. Aí ele entra novamente no que eu falei para vocês do limbo, naquela situação que não recebe do INSS e não recebe o salário. Nesse caso, o médico do trabalho, em conjunto com a empresa, deve encaminhar o funcionário mais uma vez ao INSS solicitando uma nova perícia. Ou então até um pedido de reconsideração da primeira, ou até um recurso, certo? Porém, se o INSS concedeu a alta, a empresa não pode contrariar. Então, dado alta, a empresa tem que reestabelecer esse funcionário. Assim, mesmo que o funcionário não esteja trabalhando e se o INSS não reconsiderar sua conclusão, a empresa tem a obrigação de pagar os salários. Uma terceira situação, que é muito comum também, é o caso do INSS dar alta, mas o funcionário ainda se sentir incapacitado para retornar ao trabalho. Nestes casos, é muito importante que o segurado tome providências. Antes de mais nada, ele deve informar a alta para a empresa, porque assim ele vai evitar o abandono do emprego. Tá? Depois, feito isso, surgem algumas possibilidades para ele continuar brigando pelo seu direito. Se o médico pessoal do funcionário entende que ele não tem condições de retornar e deve seguir afastado, o empregado deve se reapresentar na empresa, sempre se reapresentar na empresa, pessoal. Na dúvida, tem que ir até a empresa, levar o seu atestado médico e ser novamente encaminhado ao INSS. Isso pode dar certo, mas também pode ser que o INSS siga entendendo que está apto para retornar. Tá? Agora, nesses casos que o segurado é considerado apto, mesmo com atestados novos, o importante é que ele se apresente à empresa novamente e, ao realizar o exame com o médico do trabalho, informe esse profissional que ele ainda se sente incapaz. Tá? O médico terá a obrigação de passar essa informação à empresa. Nos casos em que não houver médico do trabalho disponível, para o caso de algumas empresas menores, é importante que o próprio funcionário informe a empresa, enviando um telegrama ou uma carta com AR, sabe, aviso de recebimento, tudo isso para ter registrado que a empresa está ciente das condições daquele funcionário. Ok? Assim, o seu contrato continua suspenso, ou seja, não vai receber salários, mas também não poderá ser dispensado por justa causa. Tá? Ao mesmo tempo, é muito importante que o segurado demonstre estar correndo atrás do seu direito. Como assim? Deve pedir uma reconsideração no INSS, entrar com um recurso administrativo ou até mesmo com uma ação judicial. Tá? É um direito do segurado questionar essa decisão. Okay? E sempre informe a empresa dos passos que forem tomados. Se vencer a ação, o recurso ou o pedido contra o INSS, vai receber os benefícios atrasados e vai ter direito de pedir novas prorrogações. Tá?
Assim como, estando recuperado, pode retornar ao emprego sem problema nenhum. Se não tiver sucesso na briga com o INSS, ainda pode retornar ao trabalho, só não terá direito ao recebimento dos salários, tá? Que ficou sem receber esse tempo. Ao menos, dessa forma, ele evita a dispensa por justa causa. Essas situações são muito comuns e normalmente geram complicações por conta do segurado não estar atento a esses procedimentos, tá? E são obrigações que ele deve cumprir. Então fique atento, tá? E qualquer dúvida, entre em contato com a ViaPrev. Você pode acessar o site viaprev.com.br, mandar mensagem no WhatsApp, que é o 19 98194 5219. Pode mandar áudio se você achar mais fácil, o pessoal aqui responde direitinho, tá? Também acompanhe as redes sociais, sempre tem informação boa por lá, ok? Espero que tenha sido útil. Por hoje é só e nos vemos em breve. Um grande abraço.